Boa noite. Eu sou Jaqueline Figureto e estamos iniciando a nossa primeira transmissão da nossa atividade no Sofá do GEVAC. Essa atividade tem o objetivo de disseminar a produção das pesquisas realizadas no âmbito do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da Universidade Federal de São Carlos, do qual nós fazemos parte, e disseminar essa produção numa linguagem mais acessível, numa linguagem rápida, numa linguagem simples, para que também as pessoas que leem os nossos textos ou que se interessam pelos nossos assuntos de pesquisa possam ver em carne e osso quem são os pesquisadores do GEVAC e também para podermos debater aspectos mais vivos e mais atuais dos temas de pesquisa que nós publicamos. Hoje nós estamos fazendo a estreia dessa atividade com o lançamento de um livro, o livro do Eduardo Rosler, que se chama A Vila e a Prisão. Eu já vou passar a palavra para ele saudar o público, mas antes da gente iniciar efetivamente a nossa atividade, eu queria apresentar o sentido de nós estarmos inaugurando essa atividade no sofá do GEVAC. O GEVAC completou 10 anos no ano passado, né, já são 11 anos de atividade. Por ele já passaram muitos estudantes, né, e continuam agregados já 6 doutores formados e 10 mestres formados, além dos mestrandos e doutorandos e estudantes de graduação que continuam participando do nosso grupo, né? E a universidade pública, ela tem esse dever de se comunicar, né, com a sociedade numa linguagem simples e apresentar os conteúdos dos nossos resultados de pesquisa de uma forma que torne disponível esse conteúdo que nós produzimos, né? Isso é função da universidade pública e nós temos um grande prazer de dar a publicidade, né, para as atividades que nós fazemos. Nós estamos localizados na cidade de São Carlos, no campus São Carlos da Universidade Federal de São Carlos, e com o advento da pandemia, essas lives se tornaram, por um lado, né, uma limitação, né, porque é resultado de uma limitação, porque nós não podemos viajar, não podemos nos encontrar, não podemos aglomerar, mas, por outro lado, nós descobrimos as potencialidades, estamos descobrindo ainda, né, as potencialidades do formato online e estamos, enfim, aprendendo novas formas de comunicação, de disseminação do conhecimento. Então, sempre com o objetivo, né, de estabelecer o máximo de contatos possível com os interessados nas nossas pesquisas, é que surgiu essa atividade No Sofá do GEVAC. Então, hoje, nós estamos fazendo o lançamento de um livro. Serão mais 3 livros até o final de 2020, né, que apesar de estar sendo um ano difícil, é também um ano de bastante produção, né, de produtividade, um ano em que nós temos a alegria de poder apresentar, né, em formato de livro, o resultado das nossas pesquisas. Então, hoje, a gente está recebendo o Eduardo Rosler, que escreveu o livro A Vila e a Prisão, como resultado do mestrado que ele fez no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, e ligado, né, um pesquisador ligado ao GEVAC, que foi me orientando, então, a quem eu dou as boas-vindas e dou boa noite. Boa noite, Jaque, boa noite, Rafa. Estou muito feliz de participar dessa estreia no Sofá do GEVAC, né? Um grupo que eu faço parte, se eu não me engano, desde 2013, na graduação ainda. Eu lembro que, se eu não me engano, não lembro direito de que matéria era, mas a Jaque, professora, eu abordei a Jaque e falei, Jaque, é o seguinte, eu tenho uma ideia aqui, minha vida
passou por uns momentos muito interessantes, e eu acho que você daria uma pesquisa legal. E a Jaque falou, olha, então já vai para a reunião do GEVAC e vamos tentar fazer com que isso aconteça, né? Então, assim, eu fico muito feliz de, enfim, depois de todos esses anos, estar com um livro publicado. Eu nem imaginava isso, estar com um livro publicado, fazendo uma live e podendo, enfim, conversar com vocês sobre um tema que, para mim, é uma mistura da minha profissão como sociólogo, uma escolha profissional, mas também é a minha história de vida, né? E eu espero contar para vocês um pouco como é que se deu todo esse processo e o que a minha história, o que a ciência que eu consegui ali usar, as análises podem, enfim, contribuir, né, com esse debate da questão prisional, né, no Brasil. E vou dar também boa noite, as boas-vindas ao Rafael Silva, que é mestrando também pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar e também membro do GEVAC, um membro mais recente que já chegou com o grupo formado, né, que veio de uma experiência, enfim, em outras universidades federais e que significa para nós também o fato do GEVAC ser hoje um centro reconhecido, um centro de atração de novos talentos, né, e que se tornou um lugar atrativo, né, para jovens interessados em fazer pesquisa no tema. Então, boa noite, Rafa. Salve, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa noite a quem nos assiste. Agradecer o convite do Eduardo para esse momento tão importante e saudar esse lançamento desse livro como um grande marco dentro das pesquisas do GEVAC, dentro das pesquisas do estudo sobre prisão, que eu tenho muita certeza que esse trabalho do Eduardo tem muito a contribuir e o lançamento do livro só tende a consolidar isso. Bom, eu vou, antes de passar a palavra para o debate, contar um pouquinho da minha atuação, né, junto como orientadora, junto à pesquisa do Eduardo, que é um campo que eu não conhecia, né? O Eduardo chegou para mim com uma experiência, como ele mesmo disse, me abordou no final de uma aula e contou da experiência dele, e nós começamos a trabalhar no projeto de pesquisa, mas de fato eu não conhecia esse campo, né? Então eu fui ser orientadora de uma pessoa que trazia uma abordagem inovadora, uma história muito rica, mas que a gente, enfim, eu fui descobrindo muito aos poucos, né, qual era o objetivo do livro. E é muito interessante porque, em termos de sociologia, o que a pesquisa do Eduardo nos traz é uma história a respeito de como o encarceramento em massa foi montado em São Paulo, né? Então eu escrevi no prefácio do livro uma coisa muito interessante. Lendo a pesquisa ao final, né, eu li muitas vezes, que a gente vai lendo os capítulos e reformulando, mas lendo o produto final, eu me dei conta de que ele conta uma história desses grandes empreendimentos, né, da humanidade, como, sei lá, construir um encarceramento de 280 mil presos com 180 unidades prisionais no estado de São Paulo, né? Então, isso não se faz sem, vamos dizer assim, impactos e custos, né, que são significativos, custos humanos, né, que são muito significativos. E eu me lembrei, assim, sabe essas grandes obras que a gente ouve falar, Canal do Panamá, Transamazônica, quando você vai estudar a história dessas coisas, né, sempre vai se contar assim, quantas vidas foram destruídas, né, para que aquilo fosse possível, doenças, intempéries, autoritarismos, né, e uma série de coisas que esses tipos grandes empreendimentos, né, que se tornam marcas, né, nem sempre esses empreendimentos são para ser festejados, né, e que de repente eles estão lá e às vezes inclusive a sua função se perde, né? Eu pensava muito nessa coisa, sabe? Abrir canais, Canal do Panamá, canais, né? Aqueles canais que se abriam no século XIX e que depois aquelas obras se tornam monumentos, né? De um tempo em que uma série de injustiças, né? Elas se tornam um símbolo, assim, vamos dizer, de um empreendedorismo, né? Que foi o caso do empreendedorismo estatal, da punição e das prisões, né?
e, por outro lado, vamos dizer, o custo humano que aquilo representou, né? E, às vezes, muitas vezes, aquilo, inclusive, se torna inócuo, se torna obsoleto, né? Como é o caso, vamos dizer assim, da pena de prisão para a sua função, né, de ressocialização. Quer dizer, é um marco, um monumento, né? Só que esse monumento é feito de pequenas histórias, de pequenas vidas, né? Que são marcadas ao longo desse processo, né? Então, o Eduardo trouxe para mim histórias, né, de pessoas e de famílias, né? Subjetividades que foram marcadas profundamente, né? Por algo que enfim, tem essa dimensão, né? De milhares, né, de vidas, de milhares de pessoas, tem essa dimensão que nós chamamos massiva, né? E, no caso, os familiares dos gestores prisionais, eles acabaram sendo envolvidos num sistema, né, prisional, sem que eles tivessem podido escolher isso, né? Então, a gente não está acostumado a olhar para a prisão desse ponto de vista. Quais são os custos sociais da prisão, né? Nós falamos bastante dos custos sociais para a família, para os próprios presos que vivem em condições subhumanas, que a gente sabe que as prisões do Brasil são superlotadas, que a gente sabe que existe, né, muitos presos provisórios, pessoas que não foram julgadas ainda, que estão, vamos dizer, contidas em estabelecimentos prisionais que geralmente são superlotados. Nesse momento que nós estamos falando aqui, com o advento da Covid, né, a gente sabe que muitos presos estão sendo infectados e pessoas que foram presas sem julgamento ainda, talvez sem a necessidade de estarem presos aguardando julgamento, mas por falta de terem uma boa assistência jurídica, por falta de terem acesso a advogados, por falta, né, de muitas vezes estarem envolvidos em histórias com muita injustiça, acabam sendo contaminados, né, por, enfim, isso é uma situação histórica dos presídios brasileiros que a Covid veio apenas agravar, né. E então a gente está aqui falando de um tema, né, e eu vou passar a palavra para o Eduardo e para o Rafael contarem um pouco mais da história do livro, mas eu queria lembrar essa dimensão trágica, né, que está por trás dessa história, não apenas dos protagonistas da história, que é disso que o Eduardo e o Rafael vão falar, mas dos impactos, né, e dos custos sociais do encarceramento, né. Então, chegar a 280 mil presos no estado de São Paulo e chegar a 180 unidades penitenciárias, né, que foram inauguradas nesses últimos 20 anos, não é uma coisa, né, não foi uma coisa feita sem muito sofrimento, não foi uma coisa feita sem marcar a vida de muitas pessoas, né, pessoas que às vezes escolheram ligar a sua trajetória ao sistema penal, como é o caso de juízes que prestam concurso, como é o caso de diretores né, e agentes penitenciários, policiais penais, que prestam concurso porque têm, enfim, o interesse, né, de desenvolver a sua vida profissional nesse ambiente, mas, sobretudo, cruzando a vida de familiares, né, que não escolheram, né, ser atravessados por essa experiência. Então, fazendo essa rememoração, assim, do nosso processo, né, foi bastante gratificante e, ao mesmo tempo, um desafio muito grande falar de uma experiência que não foi a minha, né? Mas eu acredito que o Eduardo conseguiu fazer um excelente trabalho, tanto que foi convidado a publicar, né, na coleção dirigida pelo Luiz Antônio Boguchis, né, a quem nós somos muito agradecidos pela oportunidade desse livro ter sido publicado. Você quer começar, Rafa? Vamos só fazer uns apontamentos rápidos, né? Então, eu conheci o Eduardo em 2019, logo quando eu ingresso no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar, e logo de início, assim, nossas pesquisas já se bateram ali, né? As ideias, a gente já começou desde então a trocar muita ideia sobre essa grande questão, né? Como o professor Keyes coloca, assim como Sykes, enfim, a questão penitenciária. E uma coisa que eu fico pensando muito sobre o trabalho do Eduardo é que ele traz uma compreensão muito própria
tanto a campo metodológico, quanto a campo mais geral na compreensão do estudo sobre prisão, que ele foge da regra, vamos pensar assim. Tradicionalmente, os estudos sobre prisão, na sociologia da punição, sociologia da violência, enfim, caminham basicamente por uma análise externa, né, do pesquisador que vai à prisão, o pesquisador que não tem vínculos com a prisão de qualquer modo, vai a caminho por uma pesquisa mais bibliográfica ou por uma pesquisa documental, por vezes etnografias, entrevistas, enfim, mas é o pesquisador que ele sai da prisão e aquilo é a pesquisa dele, ou no máximo está ali na proximidade, enfim, ele conhece uma pessoa, outra que trabalha, que é algo do tipo. E isso propiciou, na maior parte das pesquisas que a gente tem hoje sobre prisão, especialmente no Brasil, uma visão bem ampla, como a gente pode dizer assim, uma visão muito estrutural sobre os processos, como a Jaque falou, as grandes mudanças, as grandes transformações. E essa pesquisa do Eduardo, como o próprio nome já deixa sinalizado, A Vila e a Prisão, quase como um título literário, título de uma obra propriamente até talvez fictícia, que na verdade não é. Na verdade, é um trecho dessas grandes transformações que a literatura descreve, que essas grandes transformações que os pesquisadores, pesquisadoras, há anos e há décadas já vem trabalhando dentro seja do sistema penitenciário paulista, seja do sistema penitenciário nacional. E esse olhar muito próprio do Eduardo, ele caminha lado a lado com a própria trajetória dele, mas também com a metodologia que ele elege para fazer essa pesquisa, né? A tradição que a gente segue basicamente no GEVAC é uma tradição na pesquisa na sociologia da violência e da punição, e o GEVAC se consolidou em cima disso, mas não apenas, né? A própria discussão sobre filtragem racial, que cada vez mais faz parte do estudo sobre polícia, aparecendo agora outras discussões que tangenciam a questões de gênero dentro do sistema de justiça, enfim. E essa pesquisa do Eduardo, ela tem uma característica que eu acho que é fundamental para a gente pensar, que é a utilização da sociologia da memória. É algo pouco utilizado, pelo menos não consigo memorar nenhum tipo de trabalho que utilizou-se disso, mas ele utiliza a sociologia da memória para misturar, de certa forma, as questões levantadas pela própria sociologia da punição. E aí eu deixo uma questão agora, Du. Como que foi esse chegar, como é que foi pensar nessa pesquisa e essa escolha da metodologia, o que tem a ver com a sua própria trajetória? Legal, Rafa, obrigado. Obrigado pelo comentário, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, o tema da minha dissertação, que é o tema que virou o livro, ele é um daqueles temas que caiu um pouco no meu colo, assim, né? Por quê? Porque eu sou filho, né? Assim, acho que já é bom deixar claro, eu sou filho de gestores do sistema prisional, né, paulista. Então, eu, vamos dizer, nasci, né, dentro já vamos dizer, desse ambiente do sistema prisional, e é claro que nasci do ponto de vista de um filho de um gestor, né, e, enfim, morei, enfim, né, muito próximo, né, à prisão até os meus 16 anos. E aí eu acho que antes de entrar especificamente na parte metodológica, eu queria primeiro fazer um pequeno panorama assim, do que significa a minha pesquisa, de onde que eu parti, o que significa ser filho de gestor, né? Porque eu acho que aí está uma grande lacuna, né, na minha leitura, mas não é uma lacuna relacionada com displicência acadêmica, é uma questão de acesso mesmo, eu acho, né? O Rafa tem razão que existe uma prevalência, acho que hoje em dia não tanto, mas é um pouco, enfim, clássico, né, assim, dos estudos da prisão, que tem uma prevalência de estudos que, enfim, são pessoas que entram em contato com a prisão e vão estudar a prisão, que é um ambiente que elas não conhecem e passam a conhecer, que é o caminho de uma pesquisa, enfim, no campo das ciências humanas, um caminho natural, né?
e que é um caminho extremamente válido. Eu acho que tem pesquisas simplesmente geniais, né, que estão postas sobre essa ótica metodológica. No meu caso, né, por ser filho de gestor, eu tenho acesso, eu acho que isso é um pouco, assim, mais uma coisa da minha história de vida, e menos por mérito, eu diria, de estar em contato com um espaço que ele é um pouco, que ele é invisibilizado, mas no sentido que as pessoas nem sequer conhecem, né, porque é difícil de acessar. Né? Que espaço é esse? Né? Aí é onde eu vou chegar. O que é ser filho de gestores do sistema prisional? Sobre na minha leitura. Né? São Paulo tem, enfim, um histórico de construções de prisão que é parecido um pouco, né? Isso se perdura de certa maneira até hoje, com um pouco da lógica, enfim, clássica da história das prisões mesmo, entre cárcere e fábrica. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que hoje em dia a questão do trabalho, né, e aí eu não estou querendo tentar entrar nessa chave, não está posta mais, né, enfim, como o cárcere como local de fabricação do proletariado, né, eu não acho que essa é a questão, mas o que sobra disso, digamos assim, ou mesmo numa leitura mais, enfim, marxista, o que talvez tenha como consequência, e que é muito visível, é que existem alguns espaços que perduraram ao longo do tempo. Que espaços são esses? Né? Os espaços de trabalho de gestão. Né? Quer dizer, o que é a vila? A vila é o lugar destinado aos gestores para eles morarem nesse lugar, que é um lugar que fica ao lado do complexo e que tem a função muito similar às vilas operárias, né? Ou seja, é um local de trabalho em que a pessoa, enfim, está disponível, digamos assim, para estar próximo ao trabalho, para uma eventualidade, algum problema, ela vai para estar muito próximo à unidade, ela pode ir lá resolver esse problema. Né? A ideia por trás desse tipo de construção é essa, né? É uma ideia que vem dessa espécie de história das prisões mesmo, né, no Ocidente, como cárcere fábrica. Né? Então, é um pouco por aí. Né? E eu morei numa dessas vilas, até os 16 anos. Na vila em específico que eu morei, né, eu vou tentar ver se eu consigo descrever de uma maneira que vocês consigam visualizar. Ela assim, tem a penitenciária, que é um complexo enorme, que é o complexo penitenciário Campinas Hortolândia. A 60 metros dos alambrados, né, desse complexo, tem uma rua com 12 casas, né, em que os gestores de 3 unidades prisionais, né, moram lá. Né? Então, é o diretor-geral e os diretores, vamos dizer assim, com hierarquias mais baixas ao diretor-geral, né, diretor de produção, diretor, enfim, que moram nessas casas, certo? E até comentaram um dia, legal, muito bem-vindo, espero que você goste. O Dilei, Arruda Lima, legal. Então, é isso. Né? Então, assim, eu morei nessas casas. E morar nessas casas é você participar de uma dinâmica cotidiana que ela é muito particular. Por quê? Né? Você ali, você está próximo o suficiente da prisão para estar ali cotidianamente sofrendo parte dos efeitos, vamos dizer, deletérios da prisão. Só que você não faz parte, esse eu acho que é um pouco a questão, não faz parte, enfim, da população que deveria estar sofrendo esses efeitos deletérios da prisão. Deveria aqui com todas as aspas possíveis, né? Ninguém deveria, né? Por quê? Porque são os gestores, eles têm bons salários, né? O que é assim, nada mais do que justo na profissão que desempenham, que é uma profissão super, né, insalubre, né? Eu acho que isso é um ponto pacífico, né? Mas, enfim. Então, esse é um pouco o cenário, né, que eu desenho, né, que eu morei. E, enfim, a gente pode discutir isso mais profundamente mais para frente, mas a experiência de morar nesse local é uma experiência muito única. E a sociologia da memória entra justamente na minha tentativa de fazer duas coisas. Primeira coisa é de tentar me distanciar um pouco,
né, do fato de eu ser o objeto de pesquisa e o pesquisador, esse é um ponto, porque por eu ter nascido nessa situação, é muito difícil a gente ter clareza do que é, vamos dizer assim, um efeito desse ambiente, ou se isso pode ser posto como efeito, ou causa, não importa. Né? Ou, enfim, são questões relacionadas à pesquisa, a própria ciência humana. Então, eu precisaria tentar achar um jeito de me colocar em perspectiva. Então, a ideia, um pouco, da sociologia da memória foi essa. Quer dizer, a minha ideia foi o seguinte: vamos entrevistar as pessoas, num sentido profundo do termo, né? E vamos colher esses relatos. E esses relatos vão ser, então, comparados em busca de rupturas ou continuidades. Né? Basicamente, essa é um pouco a função. Então, é tentar construir, identificar traços de uma, vamos dizer assim, de uma memória coletiva que fosse possível ser tratada objetivamente, né, enquanto elemento, né, do estudo das ciências sociais. Né? É uma tarefa complicada, porque eu não sei até que ponto eu consegui enfim, fazer com que isso acontecesse, porque realmente é uma tarefa enfim, de vida de pesquisa, né? Mas eu acho que teve alguns resultados interessantes. Acho que tem algum caminho que se mostrou, né, ao longo desse trajeto todo. Agora, o mais, eu acho, central dessa questão, eu acho um pouco, é usar assim, vamos dizer, minha vantagem de ter participado como morador desse local, de entender um pouco melhor uma outra perspectiva sobre os processos que o sistema penitenciário paulista passou, né? Porque eu morei lá dos anos 90 aos anos 2000. Esse foi o momento crucial da expansão do encarceramento em São Paulo, foi o momento da consolidação, do surgimento e consolidação do PCC, e que isso transforma, né, o sistema penitenciário paulista, né? Seja do ponto de vista, você pode pensar como ruptura ou pensar isso como continuidade, eu não sei, tudo bem, mas de qualquer forma tem uma mudança drástica, né? E eu, digamos, sem querer, participei, né, desse momento. Então, eu acho que é importante, nesse caso, dar esse, digamos assim, esse testemunho, que ele é científico e um pouco autobiográfico, né? Então isso um pouco justifica, eu acho, a ideia de usar a memória, né? É claro que agora, finalizando rápido, se eu começo a falar, eu não paro mais. Eu acho que o mais importante disso tudo, eu acho que é isso, né? Deixar muito claro que a metodologia da memória é muito mais, no sentido mesmo de tentar identificar traços dessa memória coletiva e tentar construir uma argumentação em cima de um ponto de vista distinto, né, sobre esse momento, né, do sistema prisional paulista. É um pouco isso. Massa, Du, muito bom mesmo. Eu acho que tem várias coisas nessa sua fala inicial que são fundamentais para a gente pensar tanto a sua pesquisa, o livro, enfim. Mas tem um ponto, acho que ele pega mais assim, que é sobre essa constituição, né? Essa constituição de si enquanto sujeito. O que, enfim, a literatura fala muito, né? O Sykes com aquela questão da corrupção da autoridade, a ideia do contágio que o Pedro Bourdieu, por exemplo, vai trabalhar. Enfim, é sempre uma questão assim das pessoas que não estavam nesse espaço prisional, sejam os trabalhadores que faziam outra coisa da vida, enfim, e passam a trabalhar, sejam as pessoas que viviam sua vida de uma determinada forma e se tornam encarceradas e são encarceradas pelo Estado. E cada um vai se produzindo um pouco ali dentro de uma determinada forma, mas como a gente pode dizer assim, com uma história por trás, né? Com trajetórias, enfim, muito, de certa forma, distantes, talvez, da prisão, lógico, com todas as ressalvas, né? Que cada vez mais se torna difícil estar distante das prisões. Mas você pega no ponto, como você disse, né? Até os seus 16 anos, você morou do lado de uma prisão, você morou numa vila ao lado de uma prisão, seus pais eram gestores, aquele cotidiano ali era muito próximo de você, os dias de visita aconteciam do lado da sua casa, enfim, muito mais coisas que você vai relatando no livro.
disso tudo que a gente pensou, o que é essa diferença para você, assim? Como que é se constituir sujeito às margens da prisão, não estando preso e, ao mesmo tempo, tanto contato com essa realidade, né? O que isso significava em termos de rotina, da realidade que você vivia lá, e como foi depois que você sai nesse sentido, né? Tá bom. Então, Rafa, eu acho que a melhor maneira de explicar isso é com um exemplo prático do cotidiano mesmo, assim, sabe? Como eu morei lá no começo dos anos 90, quem trabalha no sistema penitenciário paulista vai lembrar isso muito bem, quem estuda óbvio, também, que era uma época de muita fuga, tinha muita fuga, né? Fuga e tentativa de fuga, né? Às vezes tinha assim, coisa de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Né? Uma época em que o PCC ainda estava se consolidando, ainda estava surgindo, então as lideranças ainda eram locais, né, dentro da unidade, então você tinha aquela coisa né, tinha um problema com um determinado preso, aí mandava o preso para outro lugar, assim, era uma dinâmica, enfim, que girava em torno de dentro da unidade prisional, né? Isso é uma coisa que eu vi muito, também muita gente me contou, né, nessa minha no curso da minha pesquisa, né? E a fuga, né, para quem eu acho que assim, a maioria das pessoas acho que nunca presenciou uma cena de fuga, pelo menos, era mais ou menos o seguinte, né? Quer dizer, você tinha na minha memória, né, também nas conversas, você tinha uma sirene, né, curiosamente uma sirene de fábrica, né? Para a gente voltar na pergunta anterior, uma sirene muito parecida com uma sirene de fábrica. Você tinha, enfim, tiros, né? São tiros que os guardas atiram para cima para dissuadir o preso na sua tentativa de fugir, certo? Para quem estava a 60 metros do alambrado, uma sirene ali, uma coisa muito alta, né? Os tiros, né? Uma coisa assim. Você monta na sua cabeça uma cena que é simplesmente assustadora, né? Para qualquer pessoa. E eu acho que era assustadora para os gestores, para as mães, para os pais, né? A vovó estavam lá. Mas não era assustador para as crianças. Isso é um pouco o que eu acho que é a diferença. Não era assustador. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tinha uma certa dúvida, uma certa impressão que isso era comigo. Assim, eu acho que eu não achava que isso era assustador, porque, sei lá, não entendia, eu acho que talvez... E eu fui conversando com as outras, enfim, então crianças daquela época, e elas falavam, não, inclusive achava legal, inclusive achava divertido, achava uma espécie de aventura, né? Então eu vou contar uma cena aqui, o clássico, quem morou comigo lá, não sei se alguém está assistindo, mas vai assim, né, vai lembrar perfeitamente. O que acontece? Eu relato isso no livro, inclusive. A gente, enfim, tinha um cotidiano, né, muito regrado, né, que era basicamente o seguinte, né, quem trabalhava na prisão durante o dia, né, trabalhava no horário comercial, trabalhava na prisão, enfim, estava na unidade, e as pessoas que ficavam na vila não costumavam, né, não que isso era uma regra, mas costumavam sair na rua durante o período em que os diretores estavam trabalhando. Só saíam quando voltavam do trabalho, né, quem trabalhava lá. Então era uma dinâmica assim, soltavam os presos, trancavam as famílias, trancavam as famílias, soltavam os presos. Percebe? Isso é um ponto. Soltavam as famílias, as crianças, para quê? Para jogar bola. A gente fazia mais. Isso é um esporte clássico, né? Do penitenciário. Jogar bola todo dia. Né? Minha infância foi basicamente isso, né? Então, eu acho que isso demonstra um pouco o que eu quero dizer, com o que significa o processo de normalização vamos dizer, de expressões do cotidiano que são marcadas socialmente como negativas, né, para praticamente todo mundo, né, que é uma fuga.
né? A gente estava jogando bola, por exemplo, tinha uma fuga, a gente corria para dentro de casa, mas na maior naturalidade, esperava passar, voltava a jogar bola, como se nada tivesse acontecido. Eu lembro que teve um episódio, vou contar uma coisa curiosa. Só fazer um parênteses, eu conto esse tipo de situação porque eu acho que as relações de poder e as dinâmicas sociais, elas se dão nesses momentos, né, nos momentos dos momentos de interação, se dão na ponta. É por isso que eu acho que é importante, né, no momento do comportamento, do discurso, acho que é ali que está, né, a grande questão. Então, teve uma vez, eu vou contar assim, quase que um caos aqui, eu acho que assim, enfim, a gente está no colégio, né, e a gente tem, né, acho que todo mundo passa pelo momento em chamar o seu colega para fazer trabalho na sua casa, né, precisa entregar uma coisa, chama alguém para fazer um trabalho na sua casa. Aí eu falei assim, bom, eu moro em lugar tal, vamos lá em casa, a gente, pô, vamos fazer o trabalho tranquilo. E aí, coitado, gente, a minha casa era casa de esquina, assim, bem assim, a minha casa era aqui, a prisão era logo ali, assim, então dava para ver. E a gente estava passando na sala e começou um tiroteio, porque estava tendo uma tentativa de fuga. Né? Eu lembro disso muito bem, por quê? Porque eu estava em pé na sala e quando começou o tiroteio, eu falei, na minha cabeça, tá tendo fuga, eu continuei assim, ok, né? Quando eu olhei para o lado, esse menino estava no chão, escondido, sabe, assim, ele tinha se jogado no chão com... Eu acho que isso simboliza um pouco o que significa também, né? Um exemplo prático dessa diferença entre o mundo de dentro e o mundo de fora. Né? Agora, isso do ponto de vista de uma criança. Agora, é claro que foi o que você falou, Rafa. Então, um gestor que vai trabalhar na unidade, é claro que ele sabe que é perigoso. Né? Não estou dizendo que ele perde todo o senso muito pelo contrário. Né? Sabidamente um lugar insalubre. Né? Mas eu acho que do ponto de vista de quem nasceu lá, né, isso é totalmente normalizado. Né? Então, acho que nesse sentido é uma diferença. Agora, isso do ponto de vista da gestão e da classe média que trabalha na prisão, entendeu? Isso não é a situação do preço. Isso aí não é uma outra. A gente está dizendo, né? Eu não estou querendo fazer isso é uma coisa importante. Não estou querendo fazer uma falsa simetria entre o sofrimento do cárcere e o sofrimento de um funcionário. Não é a mesma coisa. Né? Mas são sofrimentos, né? Isso é um pouco que a Jaque falou também, né? Que é o seguinte: qual é o custo, né? No Brasil tem praticamente 800 mil pessoas presas. O contingente populacional que se mobiliza, né? De família, técnico administrativo, terceirizados, bairros, né? Comércio. Né, isso chegou num ponto que isso causa custos sociais, econômicos, psíquicos, que ainda não estão totalmente esclarecidos. Né, que não se limitam só o que a literatura já comprovou com muita clareza, né, altas taxas de suicídio, altas taxas de adicção, né, que são muito comuns, né, nos trabalhadores da prisão, porque é um ambiente totalmente insalubre. Mas tem mais do que isso, né? Tem também, né, os reflexos na família, reflexos nas crianças, naturalização de processos completamente salubres, né? E aí mais para frente a gente pode conversar até assim, o processo de saída desse lugar também, que é um processo completamente é difícil até de explicar, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, Rafa. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. E aí a gente ainda tem algumas coisas para pensar exatamente nisso, né? Como você falou, acho que há até uma diferença, né, nesse sentido. O conceito central do seu trabalho, que é a prisionalização, ela possui algumas diferenças muito centrais em relação à desumanização, né? Porque, embora os efeitos da prisão se produzissem sobre os agentes, sobre as famílias dos agentes, você não se perdia da categoria de humano, como é feito esse processo em relação às pessoas encarceradas, né? De destituição dessa humanidade. E aí tem um giro interessante também para a gente pensar, que acho que foi o Felipe, se eu não me engano, que falou ali sobre
sobre essa porosidade da prisão, né, e como categorias clássicas, né, com todas as contribuições que foram feitas, por exemplo, a do Goffman, aquela ideia de uma instituição total, uma instituição hermética, né, que a prisão seria aquele lugar totalmente fechado. O cenário que a gente tem hoje no Brasil é justamente o cenário muito distinto dele. Não que a prisão em algum momento tenha sido realmente totalmente hermética, né, totalmente fechada, mas hoje, cada vez mais, o que a gente percebe é que a prisão movimenta um complexo, né, para usar o conceito, um complexo cada vez maior de pessoas, de serviços, de produtos, enfim, e cada vez mais as relações, até pelo tamanho e a proporção que o sistema penitenciário tem tomado, tem se imbricado, né? Então, se você pensa em um preso, você tem que pensar também na mãe, no pai, ou nos irmãos, ou na esposa, ou no marido, filhos, enfim, amigos, que próprio rap mostra, né, a presença de amigos que frequentavam as visitas, enfim. E se a gente pensar nisso, ainda tem que pensar as equipes de segurança, os familiares desses. E o que você está trazendo para a gente é justamente isso. Você não era nem agente nem preso. E ainda assim você participava de uma forma muito própria desse cotidiano, né? E quando a gente pensa no caso do estado de São Paulo, dessa porosidade que você fala, a gente percebe que ela foi, de certa forma, ampliada, né, com as várias transformações que tiveram dentro desse sistema penitenciário paulista. Não é à toa, como a Jaque falou, São Paulo tem uma população carcerária que é praticamente um terço da população nacional. E dentro dessa questão específica, né, você mostra logo pelo simbolismo das fugas, o que representava para vocês, como que era, né, esse espaço. E uma coisa que eu fico pensando assim, né, o que esse olhar tão próximo, né, esse olhar de quem estava ali do lado, mas não era nem agente, nem preso, ele pode revelar sobre essas transformações que rolaram nesse sistema penitenciário paulista, como você falou, da década de 90, quando você chega lá, você já mencionou brevemente, mas, por exemplo, essas fugas, né? Cada vez mais tinham fugas, elas diminuíram, aumentaram, o que aconteceu nesse espaço? E como que ele se tornou cada vez mais isso que a gente vê hoje, né? Essa grande centralidade para as pesquisas, para os estudos e para a própria vida das pessoas, né? Certo, Rafa. Sim, cara, eu diria o seguinte, eu acho que é incontornável você pensar a prisão de São Paulo sem pensar no PCC. Eu acho que não tem como, né? E eu acho que essa é a grande, nesse sentido das mudanças, né? Acho que tem a questão do encarceramento em massa, etc. E tal, mas o PCC ele tem uma centralidade porque ele muda um pouco a maneira como a prisão vê e é vista, né? Eu vou dar um exemplo, enfim, objetivo em relação a isso, né? As dinâmicas da prisão mudam, né? Com o surgimento do PCC. Por quê? Na pergunta anterior que você tinha me feito, eu tinha te dito o seguinte, que existiam muitas fugas, né? E que as lideranças eram locais. Isso colocava o problema, vamos dizer assim, da insegurança para um gestor e para os seus familiares dentro da unidade prisional. Tinha um lugar para você olhar, né? Com o surgimento do PCC, isso virou poroso. O problema está fora, porque é o PCC. Não está dentro de uma unidade específica. E o PCC, quer dizer, existe toda uma discussão sobre o surgimento do PCC, como que ele se deu, existe uma disputa, enfim, em torno dessa história, enfim, que eu não quero entrar agora, mas eu acho que, de qualquer forma, eu acho que o PCC, ele é, na prática, em São Paulo, né, uma política pública. Sabe? Por quê? Porque ele pacifica as prisões em São Paulo. Quer dizer, aí eu estou dizendo assim, claro que não estou dizendo do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista prático, não importa muito de onde que ele veio, importa que tem uma coisa efetiva, que ele pacificou as prisões em São Paulo. Né? E aí, do meu ponto de vista,
né, que eu seguramente acho que não que é o ponto de vista das pessoas que participaram, que viram esse processo, é o seguinte: você tinha uma quantidade de fugas enorme, né, e você passa a não ter nenhuma fuga. E o problema começa a ser outro. Começa a ser ameaça, sequestro, rebelião. Então, a cadeia, ela começa a virar, ela não é mais uma, eu digo isso, não é mais uma paisagem, né, em que ela está ali como paisagem fixa e ela o que acontece lá dentro, né? Ela fica viva, né? Eu uso um pouco essa metáfora, né? A prisão fica viva, né? Porque ela começa a ser vista realmente como um problema, né? Agora, é claro, o problema que já estava dado, né, para os funcionários e para os trabalhadores da prisão desde o começo dos anos 90, né? Mas é óbvio que aí, enfim, existe toda uma discussão sobre, né, até, né, isso vir ao grande público ou tomar interesse do poder público demora, né? Você veja, por exemplo, né, o PCC, ele aparece a público na Grande Rebelião, né, de 2001, certo? Mas ele já existe, né? Enfim, ele já existia, né? Aquilo foi a aparição pública dele, ele não foi o momento que ele surge, né? Aquele foi o momento que ele aparece, né, publicamente, ou que o poder público realmente fala, bom, a gente precisa lidar com isso de uma maneira com esse problema, né? Então, eu acho pouco isso, Rafa, em relação a essa pergunta. E esse ponto central que você tocou do PCC, ele me lembra um trecho da rebelião, enfim, que você coloca no seu livro, que eu gostaria de ler brevemente, só para a gente pensar um pouco de como que foi essa dinâmica, né? Porque a gente pensa muito da rebelião de 2001, porque não sei quantas cadeias entraram em rebelião, porque não sei quantas coisas aconteceram, enfim, em termos muito quantitativos, analíticos, enfim. E a forma como você vivencia a rebelião de 2001 é uma forma muito particular, né? E aí tem um trecho do livro que você coloca assim: lembro de acordar de madrugada com uma rajada interminável de tiros, sirenes e uma agitação dentro de casa. O rádio do meu pai ligado e uma conversa com os guardas das torres externas, próximas ao alambrado da penitenciária. Levantei assustado porque sabia que alguma coisa estava errada. Quando levanto, pego a conversa dos meus pais em meio a uma decisão de sairmos de casa naquele momento. Fiquei preocupado. Era uma rebelião grande, disseram. Arrumamos as coisas e fomos para o carro. Meu pai ficou. A única estrada que dava acesso à rodovia era uma longa estrada de terra, que passava ao lado dos alambrados. Lembro-me de ouvir de dentro do carro um barulho que parecia com o grito das torcidas no campo de futebol. Olho pela janela e vejo fogo. A cadeia está viva. Olhando atônito para aquela cena, alguém me puxa pelo braço e me diz: abaixa, cuidado com os tiros. Fomos até outra cidade. Passamos alguns dias lá até que a situação voltasse ao normal, mas não voltou. Alguns meses após regressarmos às nossas casas, uma notícia que alguns criminosos iriam sequestrar e matar os familiares de alguns gestores das penitenciárias de São Paulo começou a circular. Íamos à escola escoltados, não saíamos de casa. A tensão tornou-se insustentável. Algumas semanas antes de sair de lá, lembro de olhar a rua vazia e sem ninguém. Todas as outras famílias já tinham se mudado. Eu não tinha ideia do que esperar e uma sensação de vazio tomou conta de mim e chorei. Não sabia como seria o mundo lá fora, tive medo. Mudei de lá 2 anos após a mega rebelião de 2001, a qual relatei brevemente. Havia tantas coisas, tanto mundo para ser descoberto, que demorei anos para poder pelo menos entender minimamente como fazer parte dele. Das novidades, não estou dizendo apenas do fato de ir para um ambiente novo e cheio de oportunidades. Digo no sentido das experiências mais corriqueiras, a quem todos estão completamente acostumados a lidar. Esse trecho, para mim, ele é uma parte muito sensacional desse livro, porque você consegue captar de uma forma muito própria o que foi a experiência da rebelião de 2001 que a gente consegue entender simplesmente a partir do ponto de vista dos jornais, do ponto de vista das pesquisas, enfim, mas não consegue, como você coloca nessa aqui, senti-la. Em conversa, nossa, eu comentei, né, quando eu li essa parte eu dei uma chorada, assim, porque eu fiquei pensando o que é essa experiência, né? Uma coisa é a gente pensar, assim, em termos muito analíticos, enquanto pesquisadores, enfim, o que ela significou em termos de mudança. Mas também em termos de constituição, né? Como você se constrói como sujeito, como a gente trabalhou ali em cima,
a rebelião de 2001 foi um ponto central, né? Porque, de certa forma, foi o ponto final para a Vila, na sua vida. Pouco tempo depois, como você relata, você se muda. E aí, assim, como é que foi? O que que significou essa... Você falou um pouco da chegada do PCC, mas o que que significou depois, quando você sai da Vila? O que que você conseguiu observar dessas mudanças, assim, que a chegada do PCC e o surgimento dele significaram para a própria gestão penitenciária em São Paulo, né? Porque, como você disse, houve um acordo meio que informal dele ter pacificado essas relações. Mas e aí, o que vira dessa história? Bom, Rafa, eu diria o seguinte, cara, eu acho que a primeira coisa é assim, eu acho, né? Um dos objetivos do que eu escrevi é um pouco esse, assim, né? Eu fico feliz que ele que ele tenha, assim, que você tenha, enfim, tenha dado certo isso com você, que é um pouco fazer com que as pessoas que leiam sintam um pouco o como que era estar lá, sabe? E dizer um pouco que porque é o seguinte, é um pouco usar, eu queria, isso é uma coisa, é um pouco usar digamos assim, o meu privilégio em favor de explicar certas coisas, porque da onde eu estou vendo, como filho de gestor, como classe média, não era para eu estar passando isso. Então, isso, quando você relata, tem um impacto muito mais forte do que se fosse um relato de um detento, cara. Isso a gente tem que ter clareza, entendeu? Sabe? Porque você entende? Então, um pouco do livro é isso, quer dizer, eu estou jogando nessa chave, né? Olha, assim, a prisão está causando esse tipo de situação para quem? Para o cidadão de bem, entendeu? E isso é chocante, né? Quer dizer, né? Então, é um pouco isso, né? Um pouco isso que está por trás, assim, um pouco da minha intenção, né? Agora, o processo, agora mais do processo de saída mesmo, assim, eu acho que para cada pessoa deve ter sido, né, diferente, né? Eu acho que cada um, enfim, tem a sua própria experiência, né? Mas o que eu poderia dizer acho que com uma certa segurança é que nunca é um processo que não tenha uma quantidade de trauma, né? Porque os custos psíquicos de você, enfim, passar muito tempo dentro dessa lógica da insegurança, a lógica do perigo, essa lógica do sistema prisional, te coloca, né, numa situação de de desconhecimento um pouco ou de descolamento um pouco, digamos assim, do mundo real. Por quê? Porque a prisão e a lógica prisional é uma coisa que é feita para ser invisível, né? E você ser famílias que têm que lidar com o que a sociedade quer manter invisível por muito tempo, é uma contradição, né? Você percebe? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido também, né? E isso não enfim, só tentar trazer assim, olha, no sentido assim, olha o que a prisão está fazendo. Eu acho que é uma questão prática, assim, de um modelo de tratamento de desvio que está mais que esclarecido e não funciona, né? E um pouco a pergunta, até quando, um pouco, a gente vai ficar pagando os custos de um sistema que a gente já sabe há muito tempo que não funciona. E não é por falta de alternativa. Entende? Né? Enfim, existem N experiências, né, que não cabe entrar aqui agora, que enfim, estão mais comprovado que, enfim, há soluções, né, possíveis. Né? E eu acho que é um pouco, esse exercício é um pouco pelo menos a minha intenção, é um pouco de enfrentamento desse problema mesmo, sabe? Mostrando assim, olha, pessoal, acontece isso aqui, né? E tem pessoas que estão aqui trabalhando todo dia, né, tendo que lidar com essa situação, né? Isso não pode ser ignorado, de maneira alguma, né? É um pouco isso, eu acho. Tem um sentido político, então, só para terminar, tem um sentido político nesse meu livro. É um sentido de denúncia, que é uma denúncia que todos os pesquisadores fazem já, mas, e claro, tem um sentido político, de falar assim, olha, a gente vive num país em que, enfim, o sistema prisional, ele não é só reflexo
entendeu? Ele é causa e efeito, né? Enfim, de um sistema, de uma desigualdade que está posta no Brasil, seja do ponto de vista do próprio colonialismo, se a gente quiser usar esses termos, ou seja, do próprio, enfim, contradições internas, aí a gente pode falar de racismo, a gente pode falar de violência contra a mulher, tudo faz parte do sistema penitenciário, porque é o tratamento do desvio, é o tratamento do invisível, é o tratamento de quem a gente não quer resolver, entendeu? Então, meu texto é um pouco tem um caráter político e um de depoimento mesmo, de falar assim, olha, os custos para essa parcela da população são esses, esse é o recibo que vocês estão dando. Até quando a gente vai ficar fazendo de conta que isso não tem solução? Entendeu? Tem que solucionar, porque chegou num momento insustentável, que está ultrapassando, esse é um pouco a coisa, está ultrapassando a parte da população que poderia, com muitas aspas, sofrer esse defeito, está passando isso para as pessoas que não deveriam. Que é justamente o que é o cidadão de bem, né? O diretor-geral que ganha um ótimo salário, mora numa puta casa, entendeu? Só que qual que é o custo disso, entendeu? Não vale a pena. Entendeu? Isso você escuta muito de gestor. Fala assim, olha, é um cargo bom, mas eu não sei até que ponto vale a pena. Qual é o custo? Expectativa de vida de gestor é baixa, né? Uhum. Por aí. Uma das coisas que me impactou muito lendo o seu livro, né, Eduardo, que conforme você foi escrevendo e se tornando um sociólogo, você foi se dando conta da superexploração do trabalho dos seus pais, né? Era uma coisa assim, no começo você começou a escrever sobre como era um cargo de poder, como o diretor do presídio tinha poder, como, né, vocês moravam em boas casas, vocês tinham uma alimentação, enfim, não pagava luz, não pagava água, não, recebia uma cesta básica, etc., né, e tudo aquilo que tinha a ver, vamos dizer assim, com benefícios do cargo, né? Mas aos poucos você foi se dando conta e me transmitindo também a percepção de que trabalhar no sistema prisional é um regime de superexploração, né? E eu achei isso interessante, uma exploração que inclusive transborda, né? E contamina as relações íntimas, né? Então eu achei muito interessante a sensibilidade que você teve para perceber isso e talvez você pudesse comentar mais alguma coisa a esse respeito. Eu acho que sim, já que foi um pouco assim um processo de fazer ciência, de me tornar sociólogo, um processo de autoanálise também, de saber aonde que eu me encontro no meio dessa, enfim, do meio dessa estrutura que está posta, né, uma estrutura de exploração, né. O gestor prisional, ele é uma categoria que é invisibilizada, né? Inclusive na própria hierarquia do funcionalismo público, né? E isso é uma coisa que, enfim, né, me incomodava muito, né? Talvez esse foi um pouco porque que no começo talvez eu tenha ido mais nesse sentido de tentar mostrar quais são as vantagens. Mas depois é isso, a gente começa, quando a gente se coloca em perspectiva, e eu acho que, de novo, essa é a questão que eu acho que foi muito importante do fato de eu ter usado recuperação de memória, né, enfim, os discursos dos trabalhadores, é mostrar que são pessoas que sofreram os dramas, né, o sofrimento do cárcere, lá que o Sykes fala, na pele, né, de uma maneira distinta, né, dos detentos, é claro, né, mas eu não sei até que ponto você pode dizer que é só, vamos dizer assim, um trabalho duro, um trabalho difícil. Não é essa a questão, né? A questão foi exatamente isso, é um regime de superexploração, né? Inclusive assentado numa lógica, inclusive geográfica, de fábrica, né? Do século XIX, ou seja, é fundamentalmente um regime de superexploração no sentido mais rigoroso do termo mesmo, né? E perceber isso é um pouco chocante, né? Principalmente perceber não só
o regime de superexploração, mas também que, por exemplo, que isso também não é muito claro, né? Isso fica tão naturalizado, às vezes, no próprio comportamento, que às vezes enfim, a própria dinâmica ali familiar não faz com que eles não tenham muita clareza dessa situação, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco por aí, né? Assim, sem dúvida. Né? O processo foi um pouco esse de descoberta, né? De me descobrir e de descobrir aonde que eu estava enfiado, né? como enfim, sujeito pertencente à história, né? Acho que a gente podia, de repente, abrir, se tiver algum, não sei se tem alguma pergunta, aí, de repente, a gente podia abrir, o que vocês acham? Deixa eu acompanhar aqui no chat. Bom, então, enquanto a gente vai finalizando esse evento muito legal, né? Nós tivemos aí um público fixo, muito legal. Queria agradecer demais esse público, né? E relembrar que essa atividade aqui se chama No Sofá do GEVAC. Ela é uma atividade do Grupo de Estudos de Violência e Administração de Conflitos da UFSCar, e nós estamos hoje lançando o livro do Eduardo Rosler, né? Nessa atividade que se propõe a transmitir os nossos resultados de pesquisa de uma forma simples, de uma forma direta, numa linguagem, né, que permita a todos os interessados no tema, inclusive não apenas abordando as questões de um ponto de vista dos problemas de pesquisa e das abordagens teóricas, mas também tratando dos impactos políticos dos objetos que nós estudamos e das pesquisas que nós fazemos, né? Então, o Eduardo agora estava justamente citando, né, o quanto a existência da prisão, né, tem custos sociais, não apenas para aqueles que estão cumprindo a pena, né, mas para milhares de famílias, né, que convivem com o fenômeno da prisionalização. Né, para que a prisão possa existir, muitas vidas precisam ser sacrificadas, né, e um regime de superexploração de trabalho precisa ser levado à frente. Né. Então, principalmente a gente ouve muitos políticos, nós estamos em época de eleição agora, né? Muitos políticos vendendo a solução da prisão como, né, uma solução mágica para todos os problemas, né? E a ideia de que a prisão é a única resposta possível, né, para o delito e para o problema de lei e ordem na sociedade brasileira e etc., mas a invisibilidade, né, dos dramas e dos poços e das feridas, né, que são abertas com a existência da prisão. E esse discurso, como você diz, né, muito próprio do cidadão de bem, de que, mas o condenado, ele tem que sofrer mesmo, porque a ideia, né, de punição como castigo, etc. E o que o seu livro traz à tona, né, a sua pesquisa trouxe à tona como uma metodologia bastante sensível, né, de recuperação de memória, de pessoas que passaram a infância e a juventude, né, morando praticamente dentro, né, dos estabelecimentos prisionais, os custos sociais que isso tem, né, para pessoas que não escolheram nascer em famílias, né, que são servidoras públicas do sistema penitenciário. Você gostaria de dizer mais alguma coisa, Rafa? Bom, deixa eu ver, tá aberto? Tá aberto. Acho que primeiro agradecer o convite para o debate, né, ao Eduardo, à professora Jaqueline, porque embora seja um campo de estudos comum, né, é importante destacar isso, né, o que esse bate-papo aqui, né, tentou demonstrar foi a capilaridade, né, o expansionismo da questão prisional, se a gente parar para pensar. O Du, por exemplo, trabalhou com a questão da prisionalização, os efeitos dessa prisionalização sobre agentes, as famílias dos agentes e como isso também se interliga com as próprias mudanças na gestão. Na minha pesquisa agora do mestrado, estou trabalhando com a questão do Covid dentro das prisões,
E são vários temas que você consegue trabalhar de uma certa forma que aquela definição do Sykes de a prisão como uma sociedade de cativos se torna extremamente atual, né? É uma sociedade cada vez mais inserida dentro de uma sociedade mais total. E só para fechar, acho que um ponto que o Du levantou me remeteu a uma outra coisa, que é esse expansionismo da prisão, ele produz consequências, né? Ele produz efeitos, ele produz subjetividades, ele produz sofrimento, produz, enfim, uma infinidade de questões que estão para além do controle, né? Estão para além da própria gestão penitenciária, para além da gestão do Estado, né? E tem uma frase, né? Não uma frase exatamente, né? Uma campanha levantada pelas organizações que atuam no sistema penitenciário, as frentes pelo desencarceramento, enfim, que é a ideia de nenhuma vaga a menos, né? E aqui me remete muito essa frase, essa questão da nenhuma vaga a menos, que é preciso controlar o expansionismo penitenciário. É preciso pensar cada vez mais nesse momento outras formas de segurança pública, outras formas de justiça, que passem, de certa forma, longe, né? Acho que seria essa questão, que se distinguam desse sistema vingativo, né? Porque na prática, se alguém rouba o celular, vai passar anos dentro de uma prisão a que custo? Se a gente parar para pensar que grande parte da população carcerária hoje encarcerada por roubo, tráfico de drogas, enfim, é uma faixa média aí de 4, 5 anos, quando não muito mais do que isso, né? Que é boa parte do sistema penitenciário hoje abriga, né? São pessoas que estão passando aí 4, 5 anos de sua vida encarceradas em condições cada vez piores. Assim como gestores, agentes penitenciários, enfim, que passam também uma trajetória, né? Se a gente pensa muito na carreira que a gente elege para a nossa vida, a gente pensa, por exemplo, nessas pessoas a que custa esses anos trabalhando nessas condições, nesse contexto, vai produzir, que é um pouco do que o Eduardo falou. Eu acho que pensar, essa sua pesquisa nos traz muito disso, sim, pensar para além da própria prisão, né? Pensar outras formas de sociedade que desconsiderem a prisão como uma forma fundamental, né? Como uma forma de sustentar desigualdades, como foi dito logo no começo pela professora Jaqueline. A prisão, ela é o extremo, né? Ela é onde você consegue observar todas as desigualdades que estão presentes na nossa sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do coronavírus, como é que você vai falar de isolamento social dentro de uma unidade prisional? A maior quantidade das pessoas que estão testando positivo dentro das prisões são justamente os agentes penitenciários. E aí tem uma questão também sobre a porosidade da prisão que foi levantada, né? Afinal, essa prisão ela está fechada? Aqueles agentes eles ficam só ali? É justamente o oposto, né? Esses agentes eles estão trabalhando na prisão, mas eles vão sair de lá em algum momento. Assim como os presos que estão lá, em algum momento eles vão sair. E o que a gente está produzindo nesse retorno dessas pessoas, né? Como essas pessoas retornam? Quais são os efeitos que a prisão produz nessas pessoas que estão saindo, estão vindo para, vamos pensar assim, nessa sociedade livre? Então, acho que o livro do Eduardo, novamente parabenizar, ele é um grande convite a pensar essas variadas questões, né? Esses variados motes que envolvem a questão penitenciária, seja no Brasil e seja até num contexto internacional, porque as experiências particulares, cada vez mais, elas se mostram fundamentais para a compreensão desse processo que é o encarceramento, dessa questão que é a questão prisional, e como ela está inserida nessa grande sociedade como um todo, né? Eu acho que é isso. Parabenizar novamente o Eduardo. Gosto muito da sua escrita, gostei muito do seu livro e que venham mais. Obrigado, Rafa. Obrigado pelas palavras, cara. Fico muito feliz, né? Que você tenha, enfim, gostado do livro. Você sabe que uma das minhas maiores preocupações era justamente tentar ser o mais, vamos dizer, fiel possível, né? Enfim, ao que eu vivi e também mostrar na medida do possível, né? Na medida do permitido, como que essas dinâmicas acontecem dentro da prisão, né?
Isso para mim é uma preocupação que eu fico feliz de você ter falado que isso cumpre, de certa maneira, algum tipo de papel dentro dessa discussão toda, porque essa é uma preocupação pessoal que eu tenho desde sempre, né, de contar um pouco da história, talvez trazer um pouco, né, para o concreto nesse sentido, assim, mais do particular mesmo, essas dinâmicas do cotidiano prisional, né, aproveitar esses espaços que enfim, eu tenho, né, tive, né, de trânsito e conseguir, enfim, mostrar para as pessoas um pouco melhor, assim, olha, vamos complexificar um pouco mais o debate, tem outras óticas, né, todas são válidas, né, né, e trazer mais uma peça para esse quebra-cabeça, né, e convidar as pessoas justamente a discutir a prisão, né, a prisão, eu acho que ela não é um fato dado, ela está aí por um motivo, ela tem significados, né, e ela atua na vida das pessoas, né, como você bem disse, como a Jaque disse, né, e ela não pode ser tratada como simplesmente uma espécie de abstração ao ponto de chegada, né, enfim, dos cidadãos que estão assim afetados, né, que são os privilegiados para estar na área. Ela também tem que ser tratada como, né, dentro da história e dentro de como agente também de promoção de mudanças sociais, né, que são deletérias e que também são positivas no sentido conceitual, o termo de mercado de trabalho, né? Essa, inclusive, é a grande propaganda dos políticos, né? Para a construção, por exemplo, de prisões no interior do Estado, né? Trazer emprego, né? Então, enfim, a prisão virou de tal maneira imbricada na sociedade, né? Do tamanho que ela se tornou, né? A gente é a terceira maior população prisional do mundo, né? Que ela não pode ser ignorada em nenhuma consideração conceitual para pensar o Brasil. Ela não pode ser ignorada, né? Ela se transforma em uma categoria que não pode ser ignorada, precisa ser complexificada sempre, né? Então, eu também queria, para finalizar aqui já, eu queria agradecer muito, Rafa, por você ter lido, você ter, enfim, trazido as questões, pô, muito feliz mesmo de você ter topado. Queria agradecer muito a Jaque também, tá me aguentando desde 2013, né, Jaque, como minha orientadora, continua minha orientadora agora no doutorado, muito feliz mesmo. O GEVAC, nas idas e vindas, né, de todo esse tempo de graduação e pós, só me fez acreditar numa ciência séria, engajada, uma ciência, uma sociologia mesmo, que cumpra um papel social de peso, né, no Brasil, na América Latina, que a gente construa soluções para tirar o Brasil dessa situação que ele se encontra, né? Eu acho que esse compromisso o GEVAC sempre teve, e a Jaque sempre ensinou a gente muito bem o que vale lutar como sociólogos, né? Isso eu aprendi, estou aprendendo, vou continuar aprendendo com a Jaque, certo, e com o GEVAC, mas eu já tenho muito claro isso como objetivo de pesquisa, não só particularmente desse mestrado, mas para o doutorado e para a vida, certo? Que é o compromisso político de engajamento com um país emancipado, né? Fora, né? E um país menos desigual, né? Então, eu queria muito agradecer, ao professor Luiz Antônio Bolquez, que ele me convidou para escrever esse livro. Ele estava na minha banca de quadro, estava na minha banca de defesa. Sem esse convite dele, esse livro não teria acontecido. As contribuições que ele deu junto com a Juliana Tonti, que também estava na minha banca, né, que assim, compõem, vamos dizer assim, uma tríade, né, a Jaque, o Chiesa e a Ju, que também lapidaram esse projeto e deram as dicas, né, de para onde caminhar, como complexificar o debate, as falhas, as qualidades, né? Então, assim, é um livro que, claramente, é um livro que tem o meu nome lá, mas é um livro que tem contribuição de todo mundo, né? É um livro que é realmente fruto de uma produção do GEVAC também, sem dúvida, né? E eu fiquei muito feliz de poder falar dele um pouquinho, né? E espero que vocês leiam, espero que vocês gostem, espero que vocês mandem mensagem para mim, para a gente, enfim, trocar ideias sobre esse tema, que eu gosto muito e acho importante. Obrigado. Rapidinho, Eduardo, fala como compra o seu livro. Meu livro você consegue comprar
no site da editora mesmo, chama Brasil Publishing. É só você jogar no Google lá, que você vai achar o livro. Aí você pode comprar por lá. Eu acho que na Amazon também tem, se eu não me engano. Para comprar, acho não, tenho certeza. Na Amazon também tem. Então acho que é até mais fácil. Então lá na Amazon, digita lá Eduardo Roser, que já vai aparecer o livrinho lá, para vocês comprarem, quem quiser, tá? Perfeito. Então, eu queria fazer a nossa propaganda institucional. Visitem o site do GEVAC, www.gevac.ufscar.br. Assistam aos novos episódios que nós vamos colocar no ar em breve, as lives No Sofá do GEVAC. A nossa próxima atividade também será o lançamento de um livro, né, o lançamento do livro da Maria Carolina Schlittler, que se chama Matar Muito, Prender Mal. E nos próximos dias, então, nós vamos começar a divulgar a atividade número 2, né, no Sofá do GEVAC. Eu queria agradecer muitíssimo a nossa assistência, queria, enfim, cumprimentar o Rafael e o Eduardo e encerrar essa atividade. Curtam o canal do GEVAC no YouTube, curtam a página do GEVAC no Facebook, visitem nosso site. O programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar também agradece a oportunidade, né, de ter os seus pesquisadores divulgando a sua formação, né? Estamos no processo seletivo agora para 2021, apesar de tudo, né, apesar de todas as dificuldades da pandemia, apesar de todo o desfinanciamento que a universidade pública vem sofrendo, fica aqui o nosso compromisso demonstrado, né, com os resultados práticos das nossas pesquisas, o compromisso da universidade com uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, né? Então, com isso, eu encerro essa transmissão. Um abraço a todos.